Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais um boletim político, né? E vamos falar aí do Trump que anuncia a invasão e vai prender todos, gente. Notícia bomba aqui. Inclusive, vamos mostrar também outra matéria que mostra um desespero aí por parte de Lula e Moraes, porque algumas ações são vistas como desespero. E eu vou mostrar para vocês aqui também. Então, a gente já vai começar essa polêmica com um vídeo aqui do Randolph Rodrigues que eu quero compartilhar com vocês. Presta atenção nesse pronunciamento que o Randolph Rodrigues fala sobre a derrota do governo na eleição para a presidência da CPMI e do INSS. Olha só esse trecho aqui. Vou mostrar para vocês aqui, vou tocar o play, só para vocês verem um trechinho aqui comigo e a gente vai falar e dar opinião, né? Olha só. Vamos ver aqui se vai rodar. Vamos lá. Dos membros da CPMI são membros com lealdade ao governo, nós vamos conduzir a CPMI. Não vamos permitir que a CPMI se torne palco da oposição, nem muito menos um resgatador de likes. Nós acreditávamos que, por já ter ocorrido uma indicação da parte do presidente do Senado, que o presidente e a senhora Omar Aziz, uma indicação da parte do presidente da Câmara sobre quem seria o relator, que este dispositivo, pela maioria dos líderes e bancadas partidárias, seria seguido. Mas, gente, assim, o central, não há, se quer delegar a culpa a alguém, a primeiro a assumir a responsabilidade e a culpa sou eu. Quem é o líder do governo no Congresso Nacional sou eu. Então, culpa não tem que ser terceirizada. A responsabilidade está assumida. Eu comuniquei isso à ministra Gleisi, comuniquei isso ao presidente da República, me coloquei à disposição dos melhores encaminhamentos que a coordenação política do governo quiser, que o presidente da República quiser, e estou à disposição, mas, sobretudo, agora, a reorganizarmos a base para a sua atuação na CPMI. Nós vamos para a CPMI para o exercício da maioria que nós temos no âmbito da comissão. Então, conversamos, articulamos uma nova possibilidade para a CPMI. mas vocês viram aí essa situação do Randolph Rodrigues, né? A gente viu dentro desse vídeo uma situação que nos levanta aí um questionamento, né? Eu queria saber aí a opção, pensamento de vocês. A gente viu uma confissão que o Brasil precisava ver. No vídeo aqui que eu mostrei para vocês agora, o Randolph Rodrigues admitiu que o governo pode sim ter perdido o controle da CPMI, né? Ficou exposta a verdade que a esquerda geralmente tenta esconder, que o Palácio do Planalto já não tem mais as rédeas do jogo político, né, que o governo Lula achou. Então essa CPMI nasceu de uma pressão popular diante dos escândalos aí, fraudes, privilégios dentro do sistema. O governo tentou abafar, tentou controlar narrativas, mas a realidade é que a sujeira é grande demais para ficar escondida, explodiu na mídia e agora o governo tem que prestar as contas. Aí tentou, como sempre, né, tirar a responsabilidade de si. O Randolph sempre foi visto aí como articulador fiel de Lula. Ao reconhecer esse risco, ele mostra que até a base já sabe. A CPMI pode sim virar um tiro no pé da própria esquerda, né? Então não é por acaso, gente. Quando se investiga de verdade, aparecem os desmandos, o aparelhamento, a má gestão que marca esse governo, inclusive sobre o irmão do Lula, que estão tentando abafar de qualquer forma. E a esquerda fala em defender o Brasil, mas luta desesperadamente para blindar seus aliados, evitar que a verdade venha à tona. Enquanto isso, os aposentados e trabalhadores pagam a conta de um sistema inchado, usado como moeda de troca política e sustentado por cabides aí, né, que a gente vê muito bem que não é o que agrada o povo brasileiro. Então, o que está em jogo não é apenas a CPMI do INSS, é a credibilidade de um governo que prometeu transparência, que gosta de acusar outros governos, né, falando que foi outro governo culpado, e ele sabe muito bem quem é culpado, e o povo precisa entender, se o governo perde o controle de uma CPMI, isso já é porque a verdade está batendo a porta, isso já mostra que o governo realmente perde a articulação, mas o problema agora que a gente tem que refletir não é só sobre essa perda de controle, não, mas é também sobre a CPMI do INSS que trará a verdade ou será só mais uma que acabará em pizza, né? Porque mesmo o Randolph Rodrigues admitindo que o governo perdeu o controle da CPMI e do INSS através de articulação, isso escancara, lógico, a crise dentro da própria base aliada, mas a grande pergunta é: isso vai dar resultado real para a população brasileira?
ou vai terminar como tantas outras CPIs, tudo em pizza, né? Porque o ideal seria simples: parlamentares investigar com seriedade, trazer à tona as fraudes, os privilégios, responsabilizar os envolvidos e o aparelhamento dentro do INSS. Mas nós sabemos muito bem, meus amigos, como que o jogo político no Brasil pode ser sujo, né? Então, emendas parlamentares poderão ser liberadas, acordos de bastidores podem acontecer e no fim o povo ficar nas mãos, com as mãos abanando como sempre, né? Então, a história, ela se repete. CPI sempre começa com esse joguinho, com força, com promessas de passar o Brasil a limpo, mas a gente vê o quanto acaba abafadas por conveniências políticas. E a esquerda trabalha ali nos bastidores para blindar aliados, né? Enquanto muitos parlamentares preferem garantir seus pedaços de bolo em vez de defender o interesse público, a gente vê aí que o povo brasileiro, especialmente aposentados e trabalhadores, merecem sim resposta clara, mas se a lógica do toma lá da cá prevalecer, essa CPMI do INSS será apenas mais uma farsa, mais uma encenação para enganar a sociedade, né? Então a verdade é dura: se os parlamentares não tiverem coragem de fazer o que é certo, o Brasil vai assistir a mais uma oportunidade de justiça sendo trocada por barganha política. Então a gente tem que ficar de olho. A gente precisa ficar de olho em tudo que está acontecendo e cobrar os parlamentares, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Precisamos nos unir para cobrar que as coisas sejam certas, aconteçam, né? E enquanto isso, gente, o que aconteceu, né? A gente vê que com isso, com a oposição aí tomando base, né, formando uma base também forte dentro da CPMI, o irmão do Lula já tá na mira da CPMI do INSS e é o que o povo brasileiro quer descobrir. Ele estava realmente envolvido, não estava envolvido, o que é que pegou? O povo quer a verdade. E a oposição pode trazer, né, isso para o povo brasileiro, porque aqui na CNN mostra: a oposição já mira o Carlos Lupe, o irmão de Lula, e os ministros impedidos da CPMI do INSS. Então vocês viram que já começaram a se posicionar que vão ser convocados sim, né? E uma outra situação, enquanto isso, a gente começa a ver o que? Um desespero, tanto por parte do Lula, o que chamou bastante atenção, e também do STF. Por que eu falo do Lula, do STF? Olha só o que aconteceu aqui, uma outra matéria, que foi o jornal Poder 360 que trouxe. O STF torna réu homem que chamou Moraes de satanista. Gente, primeira turma aceita denúncia contra o Glaudston Cabral, acusado de incitar golpe de Estado e associação criminosa. Então, 4 dos 5 integrantes da primeira turma da STF votaram para aceitar a denúncia contra o Glaudston, né, acusado de chamar o ministro Alexandre de Moraes de satanista e sacrificador de crianças, isso em vídeos das redes sociais. O julgamento se deu no plenário virtual da Corte na sexta-feira, dia 22 de agosto, e a Procuradoria-Geral da República denunciou Cabral pelos crimes de associação criminosa, incitação ao crime. Moraes, que é vítima daí do processo, porque ele foi aí ofendido, né? E ele é relator do caso, então ele pode julgar a favor de si mesmo. Ele afirmou em seu voto que o acusado incitou a atuação das Forças Armadas contra os poderes constituídos e, com a mesma conduta, incitou a prática de golpe de Estado, né? E aí eu trago uma reflexão importante isso daqui, porque para mim isso parece uma decisão meio desesperadora, porque o STF parece estar se banalizando, né? A decisão de tornar réu um homem simplesmente porque chamou Alexandre de Moraes de satanista mostra até onde chegou a fragilidade do Suprema da Corte do Brasil, gente. Ao invés de se preocupar com os grandes problemas que assolam o nosso país, como corrupção, impunidade, abuso de poder, insegurança jurídica, o STF prefere gastar tempo e energia com quem o ofende em rede social, como se fosse uma criança birrenta que não sabe lidar com críticas, né? E isso pode ser perigoso por 2 motivos, na minha opinião. Primeiro, banalização da justiça, transformar qualquer comentário, meme ou crítica em um processo criminal é, na minha opinião, jogar a credibilidade da Suprema Corte no lixo, tá? O segundo ponto é sobre o risco de censura e perseguição. A cada caso como esse, a mensagem é muito clara: não se pode mais criticar ministros. Porque a gente vê o tempo todo, principalmente políticos, xingando um ao outro, a esquerda xingando a direita xingando a esquerda, um monte de gente faltando com ética, xingando na internet mesmo, a influencer xingando seguidor xingando influencer, é aquela doideira, e a gente não vê ninguém sendo praticamente, né, levado a ferro e fogo, igual aqui no STF. Então, mesmo que em tom de indignação popular, a gente vê que não se pode mais criticar ministro. Então, o STF às vezes parece que se esquece
de que uma democracia só sobrevive com liberdade de expressão. Não é função de ministro se colocar como figura intocável, blindada de críticas. Pelo contrário, quanto maior o poder, maior deveria ser a tolerância e as vozes contrárias, né? E o Brasil assiste isso e eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso tudo, porque é o que está acontecendo. Então não parece um ato de desespero? Não podemos deixar, permitir que as pessoas xinguem a gente ou não sei o que, temos que botar medo que se eles xingarem, se eles se pronunciarem, vão ser acusados por atentado, por a democracia, por não sei o que. Não parece que é isso? O que vocês acham? O que vocês estão sentindo? Vão comentando aí, vão comentando, tá? Aí, o que a gente vê enquanto isso, né? Outra situação que parece também uh, que o governo está querendo evitar. Essa briga do Trump com o Lula, né? A gente viu aqui uma outra matéria que mostra no Infomoney que o Trump versus Maduro. Os Estados Unidos estão se preparando para invadir a Venezuela. O Infomoney trouxe uma matéria interessante e eu vou ler só um trechinho aqui que fala dos oficiais que afirmaram aí a respeito dos mísseis que estão a caminho da Venezuela, né? Então, o governo do Donald Trump tem aumentado agressivamente as tensões com a Venezuela e o presidente Nicolás Maduro criando condições que podem levar a um confronto militar. Um grande deslocamento de forças navais dos Estados Unidos está em andamento fora das águas venezuelanas, ao mesmo tempo que a Casa Branca intensifica a retórica beligerante contra cartéis de drogas e rotula o Maduro como líder de um cartel terrorista. Isso levanta a questão: o objetivo final é apenas interceptar barcos de contrabando ou iniciar uma possível guerra de mudança de regime? E no mês passado, Trump assinou uma diretriz secreta instruindo o Pentágono a usar força militar contra cartéis latino-americanos que sua administração, né, classificou aí como organizações terroristas. Na mesma época, o governo declarou que um grupo criminoso venezuelano era cartel terrorista liderado por Maduro, além de reiterar que seu governo era ilegítimo, né? Então aqui mostra uma matéria grande, não vou ler toda aqui para vocês, mas só para vocês entenderem a repercussão disso e o que acontece, né? Uma outra matéria surgiu depois dessa daqui que mostra, olha só, que o Lula e o PT evitam fazer declarações em defesa do ditador Nicolás Maduro. Então a revista Veja trouxe essa matéria dessa forma que vocês estão vendo, ó, é o título da matéria, não é eu que estou falando, é o título da matéria. Que o presidente Lula e o PT evitaram até agora fazer qualquer declaração de apoio ao Nicolás Maduro, porque ele viu que está sob cerco cerrado dos Estados Unidos. Então, isso traz uma repercussão, a matéria é enorme, eu não vou ler ela toda, mas quem quiser pesquisa e possa fazer a leitura inteira, né? Mas só para trazer aqui um pouquinho do que eu entendi a respeito desse assunto, que mostra que o governo parece já começar a temer Trump, né? Parece uma postura aí de desespero. Essa postura do Lula que estava o tempo todo atacando o Trump, vê agora ele e o PT evitando fazer declarações abertas em defesa do ditador Nicolás Maduro, é um sinal claro para muita gente de que o governo brasileiro começa a sentir o peso da pressão internacional e, sobretudo, o temor de irritar ainda mais o Donald Trump. Até ontem, Lula e sua turma não pensavam duas vezes antes de levantar bandeira para ditaduras amigas como Cuba, Venezuela, enfim. Mas agora, com o Trump novamente na ofensiva e deixando claro que não vai tolerar conivência com regimes autoritários na América Latina, o discurso petista anda mais contido. O problema é que Lula insiste em manter sua implicância com os Estados Unidos. Ataques, né, em vez de construir pontes. Prefere ataques retóricos contra Trump, porque ele viu uma possibilidade de se erguer nas pesquisas, né, tentando passar a imagem de que defende a soberania do Brasil e, na prática, só aumenta a tensão diplomática. E aqui está o ponto central. Quanto mais Lula afronta os Estados Unidos, mais ele irrita, mais ele xinga, mais ele implica, mais ele provoca, mais munição ele dá para Trump intensificar sua pressão contra o governo brasileiro. E aí ele quer jogar a culpa o quê? No filho do Bolsonaro, na oposição, né? Então, o recuo nas declarações sobre Maduro mostra exatamente isso, o medo de virar alvo direto de retaliações de Washington. Então, o Brasil precisa escolher, né? Vai continuar se alinhando às ditaduras falidas para agradar a velha cartilha ideológica da esquerda? Vai finalmente se posicionar como uma nação séria que valoriza liberdade, democracia, relações comerciais sólidas? Então, o Lula pode até enganar parte da população com seu discurso de defesa do Brasil, mas no mundo real, gente, quem hoje dita o tom da geopolítica, né, no Brasil, a gente vê que é quem defende
realmente os seus valores, né? E os seus valores são com base nas suas ações. Então, quanto mais o governo insiste em bater de frente e as ações dele a gente vê ao contrário do que ele prega, mais o povo desconfia, mais o povo acorda e mais ele vai perdendo espaço dentro das eleições. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, se cuidem e até logo.